Começou o Canal Esportes com Alexandre Lino, o filho mais bonito da dona Neuza, que nesses dias de Viderlan, cumprindo outro serviço, vou lá e assumo a posição, reserva de luxo, camisa 8 aqui do time TV Mar. Pois é, a gente fica aqui na contenção, mas também armando bons lances. Afinal de contas, este aqui, ó, é o melhor programa esportivo da TV Alagoana. E aqui a gente fala de futebol, handebol, vôlei, judô, MMA, GR, basquete, xadrez, atletismo e também a gente fala de corrida. Você viu ali, puxei do atletismo para a corrida. Por quê? Porque hoje o assunto continua sendo corrida aqui no Canal Esportes. Afinal de contas, corrida e conscientização. Sabe, nós temos um tema que ele precisa sempre estar em debate na sociedade. O autismo e a pestalose da minha querida Arapiraca, ela tem uma ação que é diferenciada. Ela promove uma corrida, para chamar a atenção sobre o tema. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com a Laís Lira. Pois é, terapeuta ocupacional da pestalose Arapiraca. Seja muito bem-vinda ao Canal Esportes. Este que nada mais, nada menos é o melhor programa e o mais modesto também. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, Lino. Eu que agradeço o convite do Canal Esportes. Estamos aqui para falar de coisas muito especiais, né? O autismo é uma delas. Pois é, nós vamos falar de autismo, mas também vamos falar da corrida. Vamos começar falando da corrida. De onde nasce essa ideia? Porque essa ideia, primeiro que ela já está chegando na 5ª corrida. Isso, exatamente. Essa ideia surgiu a partir de 2016, entre 2015 e 2016. A nossa primeira versão foi 2016, a partir de um congresso em 2015 em São Paulo, que ele despertou na equipe do Serviço de Atendimento ao Autismo de Arapiraca esse desejo de ir às ruas e conscientizar a sociedade arapiraquense e região de uma outra forma, de uma forma diferente, através da corrida, através da prática esportiva. E aí, a partir dessa ideia de 2015, nós nos organizamos e iniciamos a nossa primeira corrida em 2016. Na época, nós iniciamos com 300 participantes, né? Era uma corrida pequena, a gente estava entendendo como a corrida de rua funcionava em Arapiraca, era uma coisa nova que estava chegando lá, essa prática esportiva, assim, oficial. E aí, desde então, a gente não parou. A gente parou no período da pandemia, porque foi necessário, né? Então, a nossa corrida de 2020, que era a nossa corrida, a nossa 5ª corrida, em 2020 ela foi cancelada por conta da pandemia. E aí nós paramos 2020, 2021 e 2022 e retomamos essa mesma corrida que já estava toda programada esse ano em 2023. Então, a gente, 2016, 17, 18, 19... Tivemos a pausa da pandemia importante, porque a gente não ia colocar crianças, as pessoas em risco, foi super importante. E a gente volta agora, né? Porque a gente parou 2020, 21, 22 também, porque teve picos alta, volta, agora que deu aquela estabilizada com pessoas vacinadas. Corrida confirmada. Corrida confirmada e já pegando o gancho do que você falou, falar aqui um pouco também, para você que nos assiste, por que a gente objetivou essa corrida, né? Qual é o nosso principal intuito? Primeiro, também deles a prática esportiva, né? Por isso que nós estamos aqui no Canal Esportes, que também é nossa corrente aí do bem junto com a TV Mar, para falar sobre isso, mas principalmente para trazer a inclusão dessas crianças, especialmente no esporte. Né? Então, a corrida de rua hoje ela é uma prática esportiva muito comum no nosso estado. Né? Nós temos constantemente corridas de rua em Maceió, Arapiraca e em outras regiões do estado. E aí a nossa ideia, o nosso maior objetivo era incluir socialmente essas crianças com autismo numa prática esportiva e que envolvesse um número grande de pessoas, né? E que essas pessoas tivessem acesso à conscientização, né? Acesso à informação, a sinais de alerta sobre autismo, o que é que elas poderiam identificar dentro da sua rotina, né? E o que é que a gente poderia favorecer nesse acesso à informação. Então, a inclusão dessas crianças com autismo numa corrida de rua é o nosso maior objetivo, incluí-las ali
né, fazer com que elas convivam com outras crianças da idade delas, outros pares, que para elas é tão difícil, né? Esse momento de socialização, de estar incluído e de estar presente no meio de tanta gente. Então, é um evento que ele é totalmente desenvolvido para elas e pensando nelas. Então, nós temos algumas questões sensoriais que nós nos preocupamos em relação à buzina, som. Então, a gente minimiza isso para que a corrida aconteça de uma forma que elas se sintam também confortáveis, né? Então, nós convidamos as famílias, as crianças. Então, Arapiraca já conhece essa corrida, né? Foi uma das primeiras corridas do estado de Alagoas a falar sobre o tema. E a gente acredita que nós somos impulsionados por eles e já inspiramos outras instituições e outras empresas a virem junto com a gente nessa causa também, né? Hoje, corridas relacionadas ao autismo já são mais frequentes no estado. Nós temos, né, outras instituições que também fazem e nós agradecemos também porque esse é um assunto de todos, né? Não é um assunto só nosso, é de Isso todos mesmo. nós. Eu vou pegar até um gancho porque era o comentário que eu ia fazer. Eu tenho mais de 20 anos de jornalismo e nessa minha caminhada eu percebi o crescimento em torno desse tema. Lá atrás, bem lá atrás, esse tema ele não era tocado. E eu sempre gosto de dar um exemplo que quando eu era adolescente, na rua da casa da minha avó tinha uma criança que tinha síndrome de Down. E a gente não sabia. Por quê? Porque a família nem sequer tirava a criança de casa. Vez ou outra que a gente via pela janela, passando assim na porta, mas era sempre muito rápido, a gente não convivia com aquela criança. As famílias escondiam as crianças atípicas. Que bom que essa cultura mudou, que bom que as crianças atípicas passaram a ter oportunidades. Exatamente. Em relação também a diagnóstico precoce, né? Em relação ao autismo em si, o diagnóstico precoce ele vem crescendo, né? Por conta do acesso à informação também que hoje nós temos. E aí essa também é um dos nossos objetivos dentro da corrida. É falar sobre isso, porque o diagnóstico precoce é importante, ele acontece hoje cada vez mais cedo, né? O acesso à informação está maior e aí a gente fica feliz de trazer a corrida, de trazer esse movimento. Nós temos empresas em Arapiraca conosco nessa corrida, né? Nessa corrente para falar sobre isso, para trazer isso. Você falou sobre síndrome de Down, a gente teve recente aí o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi dia 21 de março, né? Com ações também da Pestalozzi lá em Arapiraca. E, na verdade, a corrida, ela fala do autismo, mas ela traz todo mundo, né? Ela não é exclusiva para crianças com autismo, nem crianças típicas, né? Todo mundo participa desse movimento, né? Desse movimento de conscientização. Hoje a corrida está sendo preparada para quantas pessoas? Esse ano, a nossa programação é para 600 pessoas. 600 pessoas? 600 pessoas, para você ver como a gente iniciou 300 crianças, 300 participantes e a gente vem nessa crescente. E aí algumas imagens, né, das primeiras corridas. E aí a gente iniciou com 300, esse ano com 600 participantes, sendo 100 para kids, né, para crianças até 12 anos. E aí, como é que acontece esse formato da corrida, né? Explica pra gente. Vamos lá, vamos explicar aos telespectadores também. E aí nós iniciamos primeiro com a corrida Kids, ela acontece a partir das 16 horas. A nossa corrida azul desse ano vai acontecer dia 29 de abril, é um sábado, final da tarde. E aí a concentração a partir das 15 horas e a corrida Kids iniciando às 16. Nós iniciamos com a corrida Kids, ela acontece por categoria, então correm as crianças de 2, 3 anos, depois 4, 5 anos, 5, 6 até 12 anos. E aí em seguida, a partir das 17 horas, nós iniciamos a corrida de adultos, tá? Esse ano, a nossa corrida de adultos ela vai ser de 3 quilômetros, 6 e 9 quilômetros, tá? E isso também dá acesso também aos idosos. Então nós temos participantes pacientes da instituição, outras crianças com outros diagnósticos, crianças da sociedade civil geral participando da Kids e em seguida, a partir dos 13 anos, a corrida de adultos. Vou puxar um pouquinho mais, que eu sei que você é uma das referências, né, sobre quando o assunto é autismo. Você falou aí da importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele começa a partir de que idade? Como é que faz para... Assim, uma família começa a notar sinais. Eu, assim, confesso que eu não conheço muito de perto essa realidade. Eu queria a tua experiência, como é que a família
entra nesse mundo? Normalmente as famílias identificam alguns sinais por volta aí de 1 ano, 1 ano e meio, porque as crianças começam a apresentar um atraso de fala, né? Começam a apresentar alguns comportamentos motores diferentes. Então, assim, quando a criança chega naquela fase que você chama ela pelo nome, ela não olha. Então, a família inicialmente identifica pela ausência de fala ou atraso de fala. Então, investiga-se a questão do desenvolvimento auditivo, que normalmente está normal para a idade, e a partir daí, esses encaminhamentos começam a surgir associados a outros comportamentos. Para vocês que estão em casa entender, normalmente o diagnóstico de TEA ele acontece, TEA é transtorno do espectro do autismo, tá? Ele normalmente acontece a partir de 2 questões. Uma são atrasos de interação social e comunicação. Então, são crianças que têm dificuldade de interagir, elas normalmente se isolam, têm dificuldade de mostrar alguma conquista, alguma coisa que elas conseguiram fazer. E a outra questão é o comportamento repetitivo e restrito de interesse. Então, crianças que ficam muito tempo com o mesmo brinquedo, não têm interesse de se movimentar e compartilhar o que acontece na vida dela, de mostrar alguma coisa, de apontar. Então, tem dificuldade de se expressar ou de entender expressões, como dar tchau, apontar. Quando a mãe aponta para algum lugar, ela não consegue entender o que ela está querendo dizer. Então, são comportamentos mais gritantes. Normalmente, a família, o primeiro especialista que ela procura, normalmente é o pediatra ou o fonoaudiólogo, em virtude do atraso de fala. E, a partir daí, os outros encaminhamentos vão surgindo até chegar no neuropediatra e nas especialidades. Hoje em dia, assim, no Brasil, em Alagoas também isso tem melhorado bastante. Os diagnósticos têm acontecido mais precocemente, por volta de 1 ano e meio. Se você imaginar, 5 anos atrás, o diagnóstico era feito só a partir dos 4 anos. Então, essa realidade tem acontecido mais próxima, né? Então, isso dá acesso às crianças a terem assistência mais cedo, a fazerem parte de um tratamento multidisciplinar cada vez mais cedo. Você falou no tratamento. Como consiste esse tratamento da TEA, né? TEA. Como consiste esse tratamento? Você é terapeuta ocupacional, mas envolve outras áreas além da sua? Isso, envolve sim, Lino. Normalmente é feita uma avaliação criteriosa dessa criança, mas normalmente ela passa por 4 áreas, que é a psicologia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia e, em alguns casos também, ela precisa de acompanhamento fisioterápico. Então, normalmente são as 4 áreas mais próximas, assim, do tratamento interdisciplinar e multidisciplinar que uma criança com transtorno do espectro do autismo precisa. E aí, cada especialidade, ela vai atuar, vai identificar quais são os atrasos que essa criança apresenta de acordo com o que ela apresenta enquanto autista, né? Porque nós temos os graus de autismo, né? Então, nós temos autismo desde aquele autismo leve, né, que é considerado grau 1, até um grau mais moderado ou grave, que é o grau 3. Então, o tratamento, a frequência nesse tratamento e a intensidade depende do grau de autismo que essa criança apresenta. Então, quanto mais grave ela é, mais ela precisa de suporte terapêutico. Bom a gente falar aqui no Canal Esporte com quem entende do assunto. E aí uma dúvida me surgiu nessa nossa conversa, está muito legal, está muito agradável. Você falou da corrida, do autismo, mas tem algum risco? Um pai ou uma mãe que tem uma criança autista em casa pode achar, não é bom meu filho estar praticando esporte, não é melhor ele ficar aqui. Aquela questão de excesso de proteção. Vou cuidar do meu filho, não quero ele envolvido com outras crianças. Tem alguma coisa nesse sentido? Os pais fiquem muito tranquilos, porque nós temos a segurança desse evento. Esse é um evento que a Pestalozzi não faz sozinha. Inclusive, a gente precisa de ajuda financeira para ele acontecer. E aí nós temos empresas que, junto com a gente, fazem essa corrida, né? Nós temos a Contime, contime.com.br, ela que nos assessora e nos instrumentaliza para essa corrida acontecer. E aí nós temos essa corrida, esse ano, como normalmente nos outros anos também, a gente vai fazê-la no Bosque das Arapiracas, lá perto do centro, lá em Arapiraca, e tudo é pensado em relação à segurança e logística. Então nós temos as grades, os suportes de segurança, serviços de emergência, serviços de segurança de rede pública. Então a prefeitura, ela autoriza e está junto conosco na parceria dessa corrida.
Então, nós temos segurança pública no momento do evento, a segurança de saúde também, para caso algum atleta passar mal em alguma situação. Questão de carros na região. Isso também, tudo é bloqueado. A SMTT está junto conosco também nesse processo. E em relação à segurança, vocês não se preocupem que está tudo certo. Em relação à Corrida Kids, a gente tem a flexibilidade por conta das nossas crianças. Então, assim, tem pais que falam, eita, será que o meu vai correr na hora que a gente estiver lá? Era isso que eu queria saber. Será que ele vai conseguir ir? E se ele ficar com medo e é muita gente? Então, isso, em relação a Kids, é muito flexível. A de adulto também. Se a gente tem alguma criança autista adolescente mais grave, mas os menores, caso aquela criança não consiga ir sozinha junto com as outras, o pai vai junto, nós da equipe terapêutica, né, da Pestalozzi, os profissionais de saúde da equipe da Pestalozzi estão também na corrida, então nós damos esse suporte também no momento que isso acontece, então em alguma situação de incômodo que pode acontecer, a equipe de saúde também está lá orientando e a gente pode também correr junto com eles, então tem flexibilidade sim na hora da corrida, a gente pensa sim que cada um tem as suas diferenças e não é isso que vai nos distanciar dela acontecer. O importante é que você esteja lá, né? E aí cada criança vai responder à medida que ela se permitir estar ali, né? Normalmente acontece que dá tudo certo, as crianças se permitem e tem aquelas famílias que vão também para curtir esse momento, para ver o seu filho junto com as outras crianças da Pestalozzi, ver esse momento de viver essa conscientização. Hoje o autismo é uma coisa que assim, já está muito frequente nas escolas, né? Hoje a maioria das salas de aula tem alguma criança com autismo. Então eu acredito até que eles convivem mais com crianças com autismo do que nós adultos, sim, na nossa rotina. Acontecia, como eu disse, na minha época, as famílias, infelizmente, elas escondiam as crianças atípicas em casa. Então, eu não estudei com crianças atípicas, eu não sei. Hoje, no colégio da minha filha, ela estuda com uma criança atípica em sala de aula. Nós temos uma criança autista na sala de aula e é igual. Tratamento, acompanhamento, tem o seu acompanhamento, mas funciona muito bem. As crianças não ficam com preconceito, não ficam com bullying. Muito pelo contrário, elas são parceiras na construção também da educação da criança atípica e isso é muito legal de assistir. E a gente percebe isso também na corrida. Quando a gente junta todas as crianças, que todas estão ali, na prática é muito difícil identificar quem é ou não autista naquele momento. Muito bom. Então isso é muito gratificante e por isso que a gente continua fazendo, porque a gente faz por eles, né? No dia que isso não fizer mais sentido para eles, também não vai fazer mais sentido para a gente. E aí a gente percebe que faz sim diferença. É uma corrida que deixa eles muito felizes, né? Deixam as famílias também, porque tem esse alcance da informação também. E nós temos parceiros muito, muito valiosos em Arapiraca, né? As pessoas de Arapiraca já entenderam o que é a Corrida Azul e o que ela representa para a cidade, né? A Pestalozzi, ela assiste crianças e adolescentes da 2ª macro-região inteira do estado, né? Então, Agreste e Sertão são assistidos lá. Então, tem outras crianças de outras regiões que também estão lá no dia e é uma grande festa. Era isso que eu ia falar, assim, ia pedir para você falar um pouquinho da Pestalozzi Arapiraca. Você já começou, adiantou aí. A Pestalozzi Arapiraca, você falou que ela atende. Quais tipos de profissionais a gente encontra na Pestalozzi Arapiraca? Então, a Pestalozzi de Arapiraca, ela é uma Pestalozzi, é um centro especializado de reabilitação, cadastrado no Sistema Único de Saúde, né, acordado pelo Ministério da Saúde, e ela assiste em Alagoas, a 2ª macro-região. Então, todas as cidades do Agreste e do Sertão são assistidos pela Pestalozzi. Tá? Então, isso envolve uma média de 45 municípios, 45, 46 municípios. E aí lá nós temos alguns serviços, né? Nós temos serviços de admissão, que é quando a criança entra na instituição e ela precisa passar por esse serviço para ser admitida. Isso envolve serviço social, enfermagem, serviços médicos, né? Nós temos ortopedistas, fisiatra, neuropediatras lá junto conosco. E aí, em seguida, ela é direcionada para o serviço que é necessário para ela, né? Que naquele momento é indicado para ela. Então, nós temos o serviço de atendimento ao autista, né? No qual eu me faço presente, junto com outra terapeuta ocupacional, outros 2 fonoaudiólogos, uma fisioterapeuta e 2 psicólogas, né? Nós somos em 7. E os outros 2 serviços da instituição, que é o serviço de estimulação precoce, que atende crianças de 0 a 3 anos,
e o serviço de atendimento neurosensorial, que atende crianças atípicas a partir dos 3 anos, com outras patologias. Né? Então, assim, qualquer criança com atraso do desenvolvimento, independente do seu diagnóstico, ela pode sim fazer parte da pestalose, estando nessa segunda macro-região que eu falei. Então, com encaminhamento médico, você pode ir até a instituição, se você precisa de ajuda, vai até lá com os documentos principais do responsável e da criança, e aí ele dá a entrada e já tem acesso a esses serviços. Nós temos serviços também de OPM, que é um serviço de oficina ortopédica que dispensa equipamentos de suporte, como órteses, palmilhas, próteses também para amputados. Então, nós temos esse serviço de OPM também lá. Hoje é um grande time. Tô vendo aí, Assim, eu confesso, eu conto o segredo aqui. Eu já fui para Corrida Azul, lá em Arapiraca. A Alice já foi. Fui com minha filha lá, fiz questão de dar esse apoio a vocês. Tanta questão como você também vem de Arapiraca para cá para divulgar, para dar essa contribuição, esse grande trabalho que vocês realizam lá na Pestalozzi. Parabéns. Vamos reforçar aqui os detalhes da corrida? Vamos sim. Quando, como, onde? Ainda tem inscrições? Tem sim, nós temos inscrições. A corrida vai acontecer dia 29 de abril, é o último sábado do mês de abril. E aí, por que a gente escolhe abril? Porque abril é o mês de conscientização do autismo, né? Dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, a nossa Corrida Azul, ela sempre envolve o mês de abril. Ou a gente faz no início, no meio, no final. Então, você já sabe que mês de abril é o mês que a Corrida Azul acontece todos os anos. E aí, a gente vai para o dia 29 de abril esse ano, a partir das 16 horas, a Corrida Kids, e às 17, a Corrida de Adultos. As inscrições podem ser feitas pela contime.com.br ou diretamente na sede da Pestalozzi, tá certo? Lá na rua Minervina da Conceição, lá no bairro Itapuã, em Arapiraca, tá? As inscrições, elas variam de valor. Pode, claro. Nós temos claro. As crianças, elas hoje, as crianças que são assistidas pela Pestalozzi, ela paga R$50 e as crianças que não são assistidas, R$60. E em relação aos adultos, nós temos inscrições de R$80 e grupos de 10 pessoas, né? Nós temos diversos grupos de atletas que participam todos os anos conosco. Fica no valor de R$70 cada inscrição, tá? Nós temos os idosos, que fica R$40. Então, entre em contato conosco. Todas as pessoas que compram, né, os nossos kits, esse kit dá direito à camisa e dá direito à mochila e medalha. Os troféus, eles ficam restritos e outras premiações ficam restritos aos primeiros colocados. Então, nós temos categorias primeiro, segundo e terceiro lugar geral, masculino e feminino, em todas as escalas de 3, 6 e 9 quilômetros. E para os de 9 quilômetros, nós temos premiações e troféus por categoria de idade. Então, a cada 10 anos, nós temos premiações específicas. Então, de 19 a 29 anos, de 30 a 39, até os idosos acima de 60. Então, corram, estejam junto conosco. A gente quer todo mundo envolvido com essa causa. É uma causa que para mim é nobre, acho que para muita gente também é, e por isso que a gente está aqui, né? A TV Mar, ela é sempre a nossa parceira aí nessa divulgação. Eu acredito que a gente vem aqui desde as primeiras corridas. Desde a primeira. Né? E a gente é sempre muito bem-vindo, assim, sempre muito... vocês são muito acolhedores também. E a gente já agradece, a Pestalozzi já agradece a oportunidade de estar aqui. E sempre que precisar falar de corrida no canal Esportes ou de autismo nos outros canais, a gente vai estar sempre disponível para vir para falar com vocês. Parabéns, viu? Parabéns por seu tamanho envolvimento na causa, tamanho dedicação, sucesso. Vou acertar um compromisso com você aqui, eu vou participar dessa corrida. Vamos correr esse ano. Vou correr e vou levar a Alice. Vai a Alice e vai você também, já Tudo estou certo. aqui fazendo o acordo. Confirmado, vai ter foto aqui do Lino participando da Corrida Azul da Pestalozzi, da 5ª Corrida Azul. Inscrições no site da Contime também? Exatamente, inscrições no site da Contime ou diretamente na sede da Pestalozzi. Nós temos algumas inscrições ainda, então assim, corram, né, que elas acabam muito rapidamente. Beleza, Laís, muito obrigado por você ter vindo aqui, por você ter saído de Arapiraca para vir participar com a gente. E aí, antes de encerrar, tem alguma mensagem para deixar?
A mensagem é que todos estão convidados a estar conosco neste grande evento de inclusão social, que é o nosso maior objetivo, né? Nós fazemos por eles, como eu falei, com eles e por eles, e pensando neles. Se fosse para a gente envolver só as crianças, nós envolveríamos também, né? Mas assim, nós precisamos envolver todo mundo, adulto, idoso, né? Todo mundo precisa estar envolvido com essa causa, que é uma causa que hoje faz parte da nossa rotina, né? E eu acredito que eles precisam desse cuidado. Então, convidamos não só o Jarapiraca, né, mas Alagoas inteira para estar com a gente aí nessa grande festa. E vamos estar lá. Parabéns. Antes da gente encerrar o Canal Esportes de hoje, eu quero ter um momento muito engraçado aí do futebol nessa última noite, e eu acho que vale a gente assistir aqui. Antes também, só reforçando, Copa Alagoas com semifinal definida, CSA e Asa, e CSE e Cruzeiro vão se enfrentar buscando chegar à grande final. E nós tivemos uma disputa de pênaltis que eu acho que ela não ia terminar, e o Josiel vai botar na tela aí, enquanto sobem as letrinhas. Eu agradeço a Laís aqui pela participação. Se liga nessa disputa de pênaltis e se liga também, vai lá no site da Contime, quinta corrida azul da Pechalosa em Arapiraca. Valeu, mas assiste aí essas cobranças. Futebol é uma caixinha de heróis e vilões, hein? Quem sai primeiro na frente? Wagninho autorizado, ele contra Gustavo. Autorizado, partiu. Wagninho bateu, é gol do Avaí. Acerta o primeiro time havaiano. 1-0. Bateu com calma, sem chance para o goleiro que caiu antes. E deixa o Avaí na frente. Tá aí a cobrança do Wagninho. Quem vai para a bola pelo Criciúma, o primeiro é de Felipe Matheus. Deu aquele beijinho nela. Felipe Matheus. Toma distância. O goleiro Alexander ofereceu parte do gol. Felipe Matheus, autorizado. Partiu contra Alexander. Bateu! É gol! Gol do Criciúma, tá tudo igual. 1-1. Bateu com muita calma, porque o goleiro demorou para cair. Teve paradinha. Bateu no meio do gol. Esse pênalti bem batido, né, Pipé? É o que entra. É o que entra. Vamos à segunda cobrança havaiana. Quem que tá ali ajeitando, hein? É o Dentinho. Entrou no segundo tempo. Talvez para isso mesmo. Ele contra o Gustavo, Dentinho, canhotinha nela, partiu, bateu, é gol! Gol do Avaí! Aproveita também o segundo. 2-1. Bateu bem, hein? Até aqui todo mundo bateu bem. Tá aí a vibração dele. Marcinho pegou a bola, também entrou no decorrer do segundo tempo. Vai com a perna direita ele contra Alexander. Cobrança para o Criciúma. Tá 2-1 Avaí. Criciúma pode empatar. Marcinho bateu, é gol do Criciúma. 18-17 para alguém. Já temos, hein? A gente recebe comentários e sugestões impagáveis aqui, né? Por exemplo, a Letícia Guedin, que eu citei há pouco, sugeriu um paro ímpar para resolver. O que você acha, Paulo? Eu já vou até tocar nesse assunto aí. Tem mais recordes antes, vamos ver se a coisa continua. Vamos a mais uma cobrança. Tá 11-11. Gustavo tá no gol, vem a cobrança no meio do gol, é gol do Avaí. Dentinho, a ordem tem sido a mesma, hein?
Já estamos aí com 12-11. Nós tivemos algo parecido na decisão do módulo amarelo de 87, né? Sim. Guarani Sport. Guarani Sport, os dois estavam classificados para a final do Campeonato Brasileiro contra Flamengo e Inter. Eu não vou nem me aprofundar muito nessa discussão. Isso dá uma confusão danada. Mas naquele dia muita gente confunde. Aquela foi a decisão. Não, não foi, né? De acordo com o que estava escrito nas regras e foi decidido pela Justiça. Espera aí, parou. 12-11. Vai terminar mais não, é? Eu tinha chamado, que eu achei que ia ser um negócio peculiar. Mas Criciúma e Avaí, a lixa de cobrança de pênalti sem fim. A parte mais legal, que era os 10-10 e os goleiros perdendo, não colocaram no ar. Eita, time! Mas vai. Convertidos. E tá aí o Vagninho, ele que abriu a série lá atrás fazendo 1-0. Bota no final desse Talvez vídeo, não que a gente imaginava vai passar aqui o final de semana esperando esse fim dessas cobranças, não. Bota no finalzinho, vamos ver como é que foi o resultado. Bota no finalzinho. 11-10. Ah, vamos lá, vou esperar os goleiros. 11-10. Eu acho que já passou. Olha, 20 seguidos. Falei, vocês não quiseram acreditar, coloca lá no fim, tchau. No fim. Aí, goleiro perdeu, tá no fim, bota no fim, porque eu tenho que ir pra casa, meu irmão. Natanael partiu pouca distância, Gustavo acertou o canto e pegou. Goleirão do Criciúma pegou. O Criciúma se fizer 13-13. Lá vai o Criciúma decidir. 27 batidos por jogadores de linha. E esse é um a torcida enlouquecida. Que você falou, Marcelo Hermes tem a missão de botar o Criciúma na semifinal. Alexander carrega a esperança azurra. Se o Alexander pegar, a disputa segue. Se o Hermes fizer, Criciúma está na semifinal. Marcelo Hermes está concentrado também, é canhoto, hein? Autorizado. Hermes para batida. Gol! E o Criciúma venceu, entrou para a história nessa noite que será inesquecível para toda a torcida. Agora sim, valendo. Obrigado, tamo junto. E o Criciúma já é campeão. Lá o Max dizendo que o Criciúma tem que ser campeão. Depois disso aí tem que ser mesmo. Valeu!